Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Aqui quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Psicologia aplicada ao curso Técnico de Enfermagem do Instituto São Miguel. Gente, dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós falaremos sobre comunicabilidade, né? Nós já conhecemos o eu, nós já entendemos do que é formado o eu, do que é formada a personalidade, o caráter, do que é formada a pessoa, e nós já compreendemos a importância do relacionamento intrapessoal, que é com você mesmo, e interpessoal, que é com outra pessoa. Então, como que você vai colocar em prática esse relacionamento? É através da comunicabilidade, tá? Então, a comunicação é o instrumento de expressão do nosso interior para o nosso exterior. Comunicar é colocar em comum algo que você tem na sua mente, né? E também é uma maneira de receber. Comunicar não é só falar, comunicar também é ouvir, né? Comunicar é tanto você transmitir quanto você receber informações. Então, quais são os elementos da comunicação? Um é o emissor, que é quem envia a mensagem. A mensagem, ela é formada pelo assunto, que é o referente. Ela tem um código, que é a linguagem que vai ser utilizada, e ela tem um canal, que é a forma como você vai transmitir. Gente, comunicação. Um surdo se comunica através de libras. Um alemão se comunica através da língua alemã. O brasileiro se comunica através do idioma português. Então, o código é a linguagem utilizada e o canal é a forma como você vai transmitir. Se é falando, se é gesticulando, se é escrevendo, tá? E o receptor é quem recebe a mensagem do emissor. São 3 elementos: emissor, mensagem, receptor. E a mensagem também é formada por 3 elementos. Quais são os itens que causam falha na comunicação? Para quem fala e para quem escuta, né? Dicção falha, falta de atenção. Vocês já devem ter percebido que eu, particularmente, falo muito rápido e eu ainda tenho o problema do sotaque, né? Eu tenho um sotaque aí que eu já não escuto mais, mas algumas pessoas falam que eu ainda tenho sotaque paulista. Já eu considero que eu já falo mais próximo dos baianos. Quando eu falo com os baianos, eles falam que eu tenho sotaque paulista. Quando eu falo com os paulistas, eles falam que eu já falo como baiana. Por fim, eu não sei como eu falo. Então, isso pode até causar uma dificuldade na comunicação devido à dicção. Falar demais também pode causar uma falha porque pode despertar a falta de interesse. Usar palavras desconhecidas para o interlocutor, a falta de conhecimento. Na minha primeira formação, antes de ser enfermeira, eu me formei em administração, me especializei em tecnologia. Então, se eu vier falar com vocês aqui sobre saúde, nós teremos um bom desenvolvimento. Mas se eu começar a falar com vocês sobre a placa-mãe de um processador, de um servidor de uma empresa, por exemplo, que tem um armazenamento remoto, não vai ser tão atrativo, isso pode causar uma falha, certo? Esse é um exemplo. Inespecífico, né? O cansaço, a ansiedade, falar demais entra nisso. Autoritário, uma pessoa que tem uma comunicação autoritária, ela causa estresse em quem está ouvindo. Preconceituoso, gente, é horrível. Pior, acho que é uma das piores formas de comunicação, que ainda desperta ressentimento. Voz monótona. Imagine se eu estivesse falando para você, apresentando essa aula para vocês e falando assim, por exemplo: gente, as ideias pré-concebidas, né, os estereótipos, elas não são legais. Elas não evoluem. Gente, imagina como ia ser terrível, né? Dificuldade de expressão. Algumas pessoas realmente têm dificuldade de se expressar e isso é natural, mas pode se desenvolver. Timidez ou medo também pode causar falha. Falta de carisma. Gente, você achar que você tem carisma e você realmente ter carisma são 2 coisas diferentes, porque às vezes você pode ser hostil. Então, escolher o momento adequado para dialogar com a pessoa, porque você não pode ser incisivo, você não pode impor a pessoa de escutar, de receber a sua informação, tá? E quais são as regras para facilitar a comunicação interpessoal? O tom de voz, gente, nem muito alto, nem muito baixo, moderado. A velocidade da fala, que é a dificuldade da né? Vocês já perceberam? Ritmo e fluência, a minha dificuldade é essa.
Evitar erros de sintaxe, ou seja, dependendo da forma como você coloca a sua frase, você pode usar palavras que vão dar abrir leque para uma dúbia interpretação. Falar com clareza e tentar despertar o interesse do paciente para o que você está falando. Gente, uma dica: vai falar com o paciente, não use terminologia técnica, tá? Porque o paciente ele pode não entender e ficar com vergonha de falar, ou o paciente pode achar assim: nossa, que pessoa chata, tá aqui se mostrando, querendo aparecer, entenderam? Então, bora lá no contato com o paciente. Mantenha um olhar atento para o paciente enquanto ele fala, preste atenção. E quando o paciente estiver falando, não fique pensando no que você vai responder. Não fique já elaborando a sua resposta. Escute, depois pense antes de responder. Tenha calma, respeite, né? Mostre que você está atento. Tenha paciência, né? Inclusive quando o paciente estiver pensando no que vai falar. Depois que você fizer alguma pergunta para o paciente, fique em silêncio, não fique estimulando a resposta, aguarde ele responder. Não interrompa, não retifique, não retruque, mesmo que você discorde do que ele diz, principalmente no que se diz respeito a assuntos políticos, religiosos e culturais, tá? Respeite. O que for estranho para você, não contradiga. Considere desconhecido, considere que é trivial, tá? E demonstre até mesmo interesse, principalmente quando for assuntos de religiosidade. A pessoa falar algo para você, respeite. Se você não quiser contradizer, faça uma pergunta. Olha, a sua religião é assim? Que interessante, eu não conheço. A minha religião é diferente, mas como que faz isso então? Você não pode receber transfusão de sangue devido à sua religião? Que interessante, eu não sabia, mas eu respeito, viu? Tem algum motivo para isso? Ou simplesmente fique quieto. Não questione, não retruque o paciente. Demonstrar respeito e aceitação, mesmo que haja grande diferença entre você e seu paciente. Gente, mais uma vez eu falo, principalmente assuntos religiosos, culturais e políticos. Não julgue, não expresse julgamento. Né? Quando nós falamos na aula de materno infantil sobre aborto, não julgue, né? Respeite as crenças, os ideais e os valores do seu paciente, né? E crie condição para que esse paciente possa se expressar, possa abrir para você o coração, até mesmo em respeito aos seus sentimentos e valores, né? E quais são as técnicas básicas para um bom atendimento ao paciente? Escolha o vocabulário, sempre, isso é essencial. Fale com facilidade. Tenha compreensão, empatia. Entenda o seu paciente. Seja cortês. Desde o primeiro contato, seja cortês, seja alegre. Isso já vai ajudar bastante. Tenha entusiasmo natural. Não que seja forçado. Seja imparcial. Não defenda nenhum ponto de vista, mesmo que esse seja o seu. Seja paciente e seja humilde. Ninguém é dono da verdade. Nenhum de nós é conhecedor de toda a verdade. E claro, mantenha-se sempre atualizado no nível do seu conhecimento. Se aprimore a cada dia para que você tenha um relacionamento bom. Se aprimore sobre vários assuntos. Converse sobre vários assuntos, mas consciente que você nunca será o dono da verdade. Nós estamos aqui em desenvolvimento. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui evoluindo. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula e dúvidas, chama lá no chat.